Então, bora de Álvaro Borba, Arvro. Desde que os Estados Unidos anunciaram o Brasil como um alvo preferencial da sua guerra tarifária, foram semanas de hostilidades. O ponto mais crítico se deu há apenas 3 semanas, quando a porta-voz da Casa Branca lançou uma clara ameaça. Ao ser questionada sobre o nosso Brasil, ela disse que os Estados Unidos não pensariam 2 vezes antes de usar a força contra nós. The president is unafraid to use the economic might, the military might of the United States of America to protect free speech around the world. Isso foi no dia 9 de setembro. Pouco depois, no dia 23, Trump e Lula tiveram um breve encontro na Assembleia Geral da ONU. Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós nos vimos, ele me viu, eu o vi, e nós nos damos um abraço. Depois desse breve encontro na ONU, saiu a definição de que os dois conversariam em breve. E é isso que nos leva ao telefonema, na manhã do dia 6 de outubro. Eu coloquei um outro vídeo há uns dias de quando eles se cruzaram, né, pelos corredores, e que isso não teria nada de natural, né, orgânico. Foi um encontro organizado pelos irmãos Joesley e Wesley Batista da JBF. É um desses dois, né? Porque eles têm muitos negócios nos Estados Unidos, tem várias fábricas, e com esse tipo de proibição, a carne estava ficando muito mais cara, né? E a gente usa uma carne de uma parte do boi que é mais barata, e começaram a exportar, e outros países estavam enviando o ancho para poder fazer os hambúrgueres, carnes mais nobres, e aí estava encarecendo. Então, era almôndega, hambúrguer e outro alimento lá que fazia parte da alimentação básica do estadunidense, né? Numa ponta da linha, Luiz Inácio Lula da Silva. Foi uma conversa extraordinariamente boa. Sabe, você fica pensando que a coisa vai acontecer de um jeito que não vai ter uma boa conversa. E a conversa com o Trump foi uma conversa muito amigável. A partir de amanhã vai começar a ter conversa. Eles vão ter uma reunião nos Estados Unidos para começar a discutir o Brasil. Na outra ponta, Donald Trump. Taco. Trump always chickens out. And I found him to be very good. I mean, we had a very good talk for about, 2 minutes. It was quite a day. That was a big day, but we met and we liked each other. And, we had a great conversation. We'll start doing business. Eu sou o Arvro. Tem mais um vídeo do Arvro. E eu tô aqui para te contar. Meu Deus, eu não acredito, eu apareci aqui. Meu Deus. Ai, meu Deus, meu coração, eu não acredito. Isso daí foi bem inesperado, gente. Eu não acredito que sou eu. Ah, eu apareci. Que demais. Hum. Aí sim! Bora lá, agora eu fiquei emocionada, ganhei meu dia, gente. Sem comentários. O que muda a partir desse telefonema? Vamos ver o Arvro explicando pra gente. Durante todo o período em que o Brasil foi hostilizado pelos Estados Unidos, vendeu-se a ideia de uma diplomacia paralela. A nossa mídia hegemônica foi levada a acreditar que qualquer conversa bilateral entre Estados Unidos e Brasil dependeria de uma articulação com Eduardo Bolsonaro. Talvez isso tenha chegado perto de ser verdade. Talvez isso tenha sido verdade por um tempo. Mas agora, tanto faz. Tanto faz, porque depois da ligação, seguramente não é mais assim, não. E como Eduardo Bolsonaro reage à aproximação entre Trump e Lula? Bom, Eduardo preferiu comentar o único aspecto da conversa que pareceu benéfico para ele. Trata-se da definição do secretário de Estado Marco Rubio, uma das vozes mais críticas ao Brasil nos Estados Unidos,
como o interlocutor responsável por negociar com a equipe apontada por Lula. A postagem do deputado Eduardo Bolsonaro lá dos Estados Unidos. Ele bota uma imagem de uma manchete, de uma reportagem do UOL de hoje, de quase 13h, em que a reportagem diz assim: Rubio liderar negociação de tarifas complica o Brasil, diz ex-embaixador. E aí Eduardo Bolsonaro posta o seguinte: não complica o Brasil, nos ajuda. O secretário Rubio conhece bem a América Latina, sabe muito bem como funciona, como funcionam, deveria ser, os regimes totalitários de esquerda na região. Sabe como o judiciário foi instrumentalizado como ferramenta de perseguição política. Ele não cairá nesse papo furado do regime, de independência de um judiciário aparelhado. A escolha do presidente Donald Trump só complica o regime de exceção. Golaço é o que diz, aí a opinião do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, postagem feita lá dos Estados Unidos. Marco Rubio é o secretário de Estado dos Estados Unidos, o equivalente ao ministro das Relações Exteriores em outros tantos países. Então, a indicação dele faz sentido, está dentro das atribuições que se espera que ele cumpra. Eu pedi para ele para parar, para dizer ao Marco Rubio que converse com o Brasil sem preconceito com o Brasil, porque pelas entrevistas que ele deu, parece que tem um certo desconhecimento da realidade do Brasil. Ele disse que vai dar tudo certo, que vai ter uma conversa. O que é mais importante, sabe o que aconteceu? É que ao terminar a conversa, ele me deu o telefone pessoal dele. Eu dei o meu para ele, para que a gente não precise de intermediário. Ou seja, ter Marco Rubio nessa tarefa não é mérito e muito menos vitória de Eduardo Bolsonaro. Não por acaso, Eduardo ignora o fato de que agora Lula e Trump podem conversar diretamente e sobre qualquer coisa. Eu lembro da entrevista que o Lula deu, eu acho que foi para a BBC News, né? E, teve essa entrevista que a BBC News fez com o Lula. E, nossa, a repórter, a jornalista, ela ficava repetindo: mas por que você não ligou pro Trump? Por que você não ligou pro Trump? Por que você não ligou pro Trump? E olha só, precisou? Não é assim que a banda toca, não. Qualquer coisa, menos as decisões da justiça brasileira sobre a tentativa de golpe de Estado, porque não é do interesse do Brasil. E se a gente tivesse esse assunto em pauta em conversas bilaterais, não seria apenas humilhante, seria perigoso. O tarifaço está em vigor desde 6 de agosto, com uma lista de 700 exceções. Ao anunciar a medida, Trump citou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal, que classificou como caça às bruxas. Segundo Lula, o assunto não foi tratado na conversa. Eu achei importante porque não era para discutir mesmo. Eu acho que foi um equívoco de alguém que orientou o presidente Trump. Ele não tocou no assunto, eu não toquei no assunto. E para que Lula... Equívoco nada, ele não tá nem aí. Trump não tá nem aí. E Trump pudessem conversar sem precisar tocar no nome de Jair Bolsonaro, a diplomacia brasileira deve ter tido que trabalhar... Tornozeleirinha, a cara triste, o cabelinho de lado emo. Cinema demais. Muito, mas muito mesmo. Quando Trump sinalizou que estava disposto a tratar do Brasil com o presidente do Brasil, o nosso chanceler, Mauro Vieira, foi à TV dos Estados Unidos para dizer que tudo bem, o Brasil até aceita conversar, desde que as suas questões internas não entrem em pauta. Nós estamos prontos para negociar a questão das tarifas. Elas são, embora elas sejam ilegais, elas não estão na estrutura dos acordos da OMC. Mas estamos prontos para discuti-las. A única coisa que não podemos discutir é a soberania ou a independência dos poderes no Brasil, como o presidente Lula disse em seu discurso hoje. Mas o que, afinal de contas, foi dito durante essa conversa? Sabe que dessa vez, pouquíssima coisa que não poderia ter vazado, vazou. O que é até estranho, porque nos governos do Lula, vazamentos assim acontecem e acontecem muito. E dessa vez não vazou quase nada, quase. Porque surgiu a informação de que o Lula teria dito ao Trump: eu não
tenho inimigos, no que eu adoraria que fosse uma referência ao excelente anime Vinland Saga. Seja como for, o Trump ouviu isso e aí teria respondido para o Lula que o Lula pode não ter inimigos, mas ele, Trump, certamente os tem. Isso segundo uma fonte que falou à CNN Brasil sob condição de anonimato. Um passarinho. De público, os integrantes do governo brasileiro foram, assim, muito mais reservados, muito menos reveladores. Do Geraldo Alckmin, por exemplo, a imprensa só conseguiu arrancar que houve uma breve conversa ali sobre os vistos dos ministros do STF. O senhor acredita que no curto prazo a gente pode ter uma redução das tarifas? Eu acho que foi uma reunião extremamente positiva e que acho que ela vai ter próximos passos aí importantes. Vamos aguardar. O senhor acredita que o Marco Rubio é um nome importante para essa negociação? O presidente Trump destacou que ele será o interlocutor pelo lado americano. Já tem uma previsão de reunião? Não. Estava só... Eu não... Bem protocolar a resposta, para não dizer, tipo, é o que tem para hoje, né? É o que tem para hoje, então bora aceitar isso daí. Não sei, porque estava só o presidente Trump. Os senhores falaram de sanções também? O presidente Lula colocou que as sanções aos ministros, a questão dos vistos, tal, não é justa e que isso também deveria ser rediscutido. Mas foi uma conversa boa, descontraída, proveitosa, longa, foram 30 minutos. Nós estamos muito otimistas aí que vamos avançar para o ganha-ganha, né? O win-win. O Fernando Haddad, então, foi ainda mais evasivo. Vai sair uma nota daqui a pouquinho do Palácio sobre o tema, né, dando os detalhes que foram pactuados. Então, o presidente já recomendou a divulgação de uma nota. Então, mas como foi? Eu não quero... nós combinamos de que a nota vai ser a expressão do... Durou quanto tempo? Do que eu queria... Eu estou te sendo honesto. Positivo, foi positivo. Mas a nota vai sair pelo Palácio, tá bom? Obrigada, ministro. Obrigada. E o que diz a nota oficial do governo brasileiro? Nos dediquemos aqui à superada e antiquada atividade da leitura. O presidente Lula aventou a possibilidade de um encontro na cúpula da ASEAN, na Malásia. Reiterou convite a Trump para participar da COP30 em Belém, no Pará, e também se dispôs a viajar aos Estados Unidos. Os dois presidentes trocaram telefones para estabelecer via direta de comunicação. Do lado brasileiro, a conversa foi acompanhada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros Mauro Vieira, Fernando Haddad, Sidônio Palmeira e o assessor especial, Celso Amorim. E, de fato, a essas alturas, sobram indícios de que no próximo capítulo dessa novela vai haver aquele tão aguardado encontro cara a cara. At some point I would, and he's going to come here. We talked about it. Mas é importante que a gente converse olho no olho para a gente mostrar o que está acontecendo. Brasil e Estados Unidos têm que ser exemplo ao mundo das duas maiores democracias ocidentais. A gente sabe que o mundo está de olho. Portanto, eu acho que ele entendeu. Eu fiquei bastante surpreso com a cordialidade dele. Sabe? É importante você lembrar que hoje, pelo meu registro de nascimento, eu estou fazendo 80 anos de idade. Sabe? E ele vai fazer 80 anos dia 14 de junho. Então, eu fiquei, são 2 anos de 80 anos, com muita responsabilidade, com muita experiência. A gente não pode errar. E, de fato, nisso ele tem razão. Num mundo cada vez mais instável e perigoso, há pouquíssima margem para o erro. Ponto final em mais um textão e nas considerações finais. Boa, muito boa. Essa daí me pegou totalmente de surpresa. E eu tô muito feliz de aparecer no canal do Arvro. Você gostou desse vídeo? Puder me apoiar, curtir, comentar. Me diz o que você acha, né? Dessa situação agora que ficou o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, que estavam cantando bola, que tinham acessos especiais. E agora, como é que vai ficar a narrativa, né? Ele vai ter que subir mais o tom? Mas eu gostaria de finalmente aderir a isso que já está na moda no Brasil faz um tempo.
que é exigir a autocrítica alheia. Não basta mais só criticar, tem que exigir a autocrítica. Eu acho que cabe um pouco da autocrítica aqui da mídia hegemônica, que em vários momentos fez coro para dizer que o Brasil deveria procurar os Estados Unidos imediatamente, agorinha. E a defesa aqui não é do PT nem do governo Lula. A defesa aqui é do Itamaraty e da tradição da diplomacia brasileira, que é forte e bonita, e se revelou muito sábia ao não expressar ansiedade, ao buscar os Estados Unidos nos termos dos Estados Unidos. Ponto para o nosso Itamaraty. Falei demais? Bora ouvir então. Bem, então é isso. Até a próxima e a gente se vê.